esse estudo é muito interessante, porque muitas vezes quando a gente fala do uso da resistência elástica, tem muita gente que tem preconceito, tem gente que não entende bem o que significa usar o elástico e tem gente que usa o elástico como se fosse o principal do treino. E a gente tem que observar isso com um certo cuidado. Nesse estudo aqui, também publicado em revista de reabilitação, ele faz uma comparação bem interessante entre a cadeira adutora na máquina, a adutora feita com o elástico, só que esse aqui, lembrando, né, pessoal? Esse aqui é aquele elastic tube, né? É aquele que ele fixa e ele tem um tubinho elástico, né? Não é aquele elástico tradicional. Esse elástico aqui consegue causar muito mais resistência, né? E não dá para usar ele em qualquer situação, ele é um elástico específico. Porém, tem os outros elásticos para a gente fazer as adaptações que a gente quiser, tá? A abdutora, ali embaixo, e a comparação com a abdução na condição do elástico, do elastic tube, tá? Então, como era elastic tube, eles queriam colocar carga similar à da abdutora ou da adutora, tá? E aí eles foram fazer a comparação. Sabe onde que eu veria uma diferença? Isso aqui eu te falo antes de ver os resultados mesmo, tá? Quando a gente pega uma adutora, se você for ver, se você abrir bem ela, você estira o máximo o adutor, certo? Ou seja, eles já saem para estiramento, né? Que é o que o elástico te proporciona, certo? Você vai começar aqui, ó, ele já tá puxando a tua perna para cá, é um vetor mais horizontal, certo? Então você já tá pré-estirado, já na saída. Só que olha que interessante quando você compara a abdutora. A abdutora nossa de academia, na fase inicial do movimento, você não tem nada para ela. O glúteo está relaxado. Por quê? Porque a máquina fica numa posição, inclusive a máquina tem um jogo, né? Vocês já devem ter percebido isso na academia. É uma folga. Isso, tem uma folga. Tem algumas academias que você perde boa parte da amplitude, inclusive. É horrível, né? Por isso tem que a abdutora tem que estar sempre bem regulada. Ou seja, aqui a saída do equipamento não tem nada para você, apesar de ter a carga. E aqui não. Olha como é que tá a perna da pessoa aqui, ó. Isso. Eu estou nessa posição, o elástico já está me dando um pré-estiramento aqui, que é algo que também acontece com a polia baixa. Por isso eu fico triste quando eu vejo alguém fazendo um exercício com a polia e a pessoa fala, não podia estar agachando, não podia estar fazendo abdutora. Quem fala isso tem uma deficiência intelectual grave, tem uma falta de entendimento grave, de achar que um exercício só porque ele é feito com elástico ou ele é feito numa polia é um exercício ruim, teoricamente, né? Só para você ver que legal, então, eles só compararam a ativação máxima dos músculos abdutores e adutores, e você pode ver que quando vai para adução, não tem diferença. O elástico é o preto e a máquina é o cinza. Carga baixa, carga moderada, carga pesada e carga até a falha. Você vê, né? Bem parecido. Quando a gente olha para o elastic tube comparado com a máquina, pode ver, ó, maior ativação lá na carga leve, moderada, máxima e até a falha. Claro, essa maior ativação, às vezes você vê aqui uma diferença até de 20%, 25%. Não significa que tem mais hipertrofia, porque a gente não tem ninguém que avaliou isso, para vocês terem uma ideia nos dias atuais. Mas significa uma coisa muito importante, que essas estratégias são diferentes de fato. Que a biomecânica desses exercícios é diferente, que ter um pré-estiramento é importante. E aí eu te respondo daquele do glúteo krause que você me perguntou. Então, por mais que eu queira pegar aquela polia, mesmo sendo uma polia, e comparo aqui, ó, talvez quando eu coloco aquela polia no alto e tem aquele pré-estiramento, eu tenho outros fatores importantes que aquele exercício me oferece. Entende? Então eu gosto de pensar, claro, estou fazendo uma extrapolação, né? Mas gosto de pensar que essas condições de pré-estiramento inicial, por estratégias como elástico, podem ser realmente muito interessantes. E outra coisa que a gente pode também confirmar que isso aconteceu foi quando a gente comparou a passada lateral com elástico e os outros exercícios básicos de glúteo. A gente viu que tem diferença onde eu produzo mais torque. Então, para mim, faz muito sentido ter tudo isso num treino só. Digamos, eu tenho a minha aluna, eu quero ter o glúteo mais completo possível. Bom, eu vou atacar com todas essas variáveis. Certamente eu particularmente, eu não sou o tipo de treinador que eleja o exercício. Você vai prioritariamente, esse é o melhor exercício, esse é não sei o quê. O que eu elejo? Tem exercício que me permite colocar uma massa maior para levantar, que é um afundo, que é um agacho, que é um leg.
Então, se eu quero carga, é no começo do treino e é nesses exercícios, e não no final, como muita gente acaba fazendo. Então, isso é uma ordem básica do treinamento. Que você quer intensidade de carga, ela tem que vir no começo da sessão de treino e não no final. Ou seja, onde eu deixaria um elastic tube, onde que eu deixaria um sapinho, ou um clean, igual a gente viu de manhã, né, o ostra, deixaria no final do treino. Porque aí pelo menos eu já tive toda aquela fadiga muscular, aquela carga elevada que eu usei nos outros exercícios, e aqueles exercícios seriam como se fosse refinamento, sabe? Você construiu uma estátua e agora você está só isso, refinando. Então acho que isso é interessante.